Vamos fazer uma meditação para nós aqui na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, no capítulo 3 do livro de Colossenses, que nós lemos no início desse trabalho. Eu quero meditar com os irmãos em alguns versículos aqui do capítulo 3 de Colossenses, tá? Os irmãos podem ficar sentados, eu já fiz a leitura no início, só vou estar mesmo recapitulando com os irmãos. O título é Exortação à Santidade e ao Amor Fraternal, tá? É uma carta muito espiritual, uma carta muito forte para quem está caminhando para o céu, para quem está se preparando para entrar na glória de Deus, tá? Observe bem, olha o versículo primeiro, gente. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Aqueles que já ressuscitaram com Cristo agora, eles devem buscar as coisas de cima. O que é ressuscitar com Cristo? A Bíblia vai dizer para nós que o ser humano em si, depois da queda de Adão, todo ser humano descende de Adão, e todo ser humano é pecador. Então todos estão mortos em ofensas, delitos e pecados. O pecado mortifica, separa o ser humano de Deus. E quando alguém é salvo por Cristo, ele é ressuscitado com Cristo. Estava morto espiritualmente falando, e agora ele é ressuscitado. Estava separado de Deus, e agora ele está ligado a Deus. E esses que estão ligados a Deus, eles precisam agora buscar as coisas de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Devemos buscar as coisas espirituais, buscar as coisas do céu, buscar as coisas celestiais. Muita gente está envolvida demais com as coisas da terra. Isso aqui não quer dizer que não tem que trabalhar, não tem que comprar, não tem que vender, não tem que correr atrás. Tem que correr atrás sim, mas cuidado para não se envolver demasiadamente com as coisas da terra e perder aquilo que é do céu. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. É o que está no versículo 2. Meditar mais nas coisas de cima, nas promessas, nas palavras, na esperança da volta de Cristo. A nossa mente tem que estar no céu, porque o nosso Salvador está sentado à destra de Deus nas alturas, né? O versículo 3 diz: porque já estáis mortos, está aqui na palavra do Senhor, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Deixa eu trazer aqui uma explicação para a gente entender isso aqui. Espiritualmente, todo ser humano está morto, separado de Deus. E ele passa a viver, a ser ressuscitado, a partir do momento que ele é salvo por Cristo. Porém, quando as pessoas têm um encontro verdadeiro com Cristo, quando a graça de Deus opera no coração daquele que estava morto, né, e habilita ele a crer em Cristo, a confiar em Cristo, a depositar em Cristo a sua confiança para a salvação, essa pessoa ele é ressuscitado para novidade de vida, para obediência a Deus, mas ele também é morto para o pecado. Aqueles que estão verdadeiramente em Cristo não são mais escravos do pecado, não estão mais debaixo do domínio do pecado. Essa é a realidade. Cristo nos salvou desse domínio, dessa escravidão, tá? Você foi salvo por Cristo, você está salvo em Cristo. Você em Cristo tem condição de dizer não para o pecado, de dizer não para a tentação. Antes você não tinha essa condição, porque antes você estava morto em ofensa, em pecado, separado de Deus, e você não tinha condição, você estava escravizado pelo pecado, mas estava morto para Deus. Estava vivo para o pecado, mas morto para com Deus. Em Cristo nós morremos para o pecado e passamos a viver para a glória de Deus. E é isso que está dizendo aqui, ó. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Isso é maravilhoso. Verso 4: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestareis com Ele em glória. Nós estamos esperando a manifestação de Jesus, a vinda de Jesus, o aparecimento de Jesus, a aparição de Jesus nos ares. E quando Ele se manifestar, nós nos manifestaremos com Ele em glória. O que é isso aí? Isso quer dizer que quando a trombeta soar e os salvos forem arrebatados dessa terra, nós seremos glorificados juntamente com Cristo. Nossos corpos serão transformados. Nós receberemos um corpo incorruptível, um corpo de glória, um corpo eterno, um corpo transformado, um corpo maravilhoso, semelhante ao corpo do Senhor. Essa é uma esperança viva que a igreja tem. Eu vivo dizendo, na vida terrena, às vezes nós estamos com dores, às vezes nós temos enfermidades, às vezes passamos aquele cansaço, coisas do tipo. Nós receberemos um corpo que não vai sofrer nada disso, e melhor ainda, um corpo que nunca vai pecar, por isso vai estar para sempre diante do Senhor. Versículo 5:
Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Olha só, antes você não tinha condição de mortificar os seus membros, a sua carne, os seus desejos pecaminosos. Hoje, porque a graça te alcançou, porque Cristo agora habita no seu coração pela fé, o Senhor te habilita pela sua graça maravilhosa a mortificar a sua carne. Você sabe o que é isso aí? O desejo vem e você tem como vencê-lo. Você tem como subordiná-lo. Você tem como subjugá-lo pelo poder da graça que está em você, pelo poder do Cristo que está em você. É bem verdade que a tentação vem, é bem verdade que a vontade vem, só que em Cristo, pela graça de Cristo, nós já somos mais do que vencedores. Então em Cristo você pode dizer não para as concupiscências da carne, para a concupiscência dos olhos e para a soberba da vida. Em Cristo, estando em Cristo, você pode dizer não para o adultério, não para a fornicação, não para o roubo, não para aquele desejo maldito, não para aquele pensamento maligno, porque em Cristo você vence o pecado, em Cristo você é liberto das amarras da escravidão pecaminosa. E aí sim, quando Cristo, que é a nossa vida, porque Cristo é que é a nossa vida, quando Ele se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Já pensou que promessa maravilhosa, irmão? Nós, miseráveis pecadores, que estamos aí ofendendo a Deus de noite, em pensamento, sentimento e prática, e agora Ele nos salva, Ele nos limpa, Ele nos purifica, Ele nos santifica, e ainda nos dá uma esperança que um dia nós seremos semelhantes a Ele, e seremos glorificados. Essa é a promessa que deve mexer com o cristão. Essa é a promessa que deve motivar a nossa fé. Estar glorificado com Cristo na eternidade, viver glorificado com Cristo na eternidade, permanecer para sempre glorificado com o nosso Salvador, com o nosso Redentor. Bendito seja o nome do Senhor. E aí ele diz aqui, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Aí ele dá uma lista aqui, prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Você agora, que está em Cristo, que Cristo está em você, você que está na palavra de Cristo e que a palavra de Cristo está em você, você é habilitado, é outorgado a você o poder de mortificar sua carne para o pecado, de mortificar sua natureza para a desobediência, de mortificar em você as inclinações pecaminosas. Não porque você tem força, não porque você é poderoso, não, é por causa da graça de Deus que agora habita em você. Essa graça nos ensina, essa graça nos instrui, essa graça nos impulsiona a obedecer a Deus, como está lá em Tito 2, que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos a renunciar às concupiscências, do engano, do pecado, e a viver de maneira sóbria, justa e piamente. Essa é a graça de Deus trabalhando no coração do pecador, regenerando o pecador, transformando o pecador. Tá certo? Então agora nós temos condição de mortificar. Por que nós temos que mortificar? O versículo 6 explica, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Os filhos da desobediência, os que vivem em desobediência, dando lugar à carne, dando lugar às concupiscências, que não refreiam, não lutam, não rejeitam, não renunciam, eles estão debaixo da desobediência, se tornando filhos da desobediência, e a Bíblia está dizendo que a ira de Deus paira sobre eles. Deus está irado com o pecador. Há uma ira de Deus sobre o desobediente, há uma ira de Deus sobre o infiel. Tá certo? E o juízo final está lá para derramar essa ira. Eu não vou nem entrar em outros detalhes, como grande tribulação, como momentos difíceis que se passa aqui, que são consequências de pecado, mas eu estou partindo lá para o final já, porque mesmo que a pessoa escape de todas essas coisas daqui, existe o juízo final que ele não vai escapar dele. Ali é o fator final, ok? Mas vamos lá. Nas quais também em outro tempo andastes quando vivíeis nelas. Nós também já vivemos um dia em concupiscência, em avareza, em apetite desordenado, em idolatria, quando não conhecíamos o Senhor, quando nós não tínhamos entendimento das coisas de Deus. Nós também vivíamos nessas coisas. Paulo está dizendo aqui, nas quais também em outro tempo andastes quando vivias nela. Mas agora, olha o versículo 8, mas agora o que? Agora que Cristo entrou na sua vida, agora que a graça de Deus te alcançou, agora que o Evangelho chegou em você, agora que você foi ressuscitado com Cristo, agora que a graça de Deus opera eficazmente no seu coração, despojai-vos também de tudo. Olha só o que a graça de Deus te dá condição de fazer.
Ela te ajuda a se despojar. Entendeu? O que é despojar? É jogar fora, é abrir mão, é arrancar, é lançar para longe, tá? Agora despojai-vos também de tudo. Da ira, você não precisa viver mais irado de noite, tá? Da cólera, que tem a ver com a ira, né? Uma pessoa irada, uma pessoa colérica, é a mesma coisa. Da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca, palavra suja, palavra caída, palavra que entristece o Espírito Santo. Você agora tem poder para se despojar disso. Isso não faz parte mais da sua vida. Viver irado, viver cheio de cólera, viver cheio de malícia, viver com palavras torpes, não é um procedimento de quem vai morar no céu. Não é um procedimento de quem tem Cristo na vida. Não é um procedimento de quem foi transformado, de quem foi ressuscitado. Tem muita gente se enganando por aí, pensando que pode falar palavrão, pode xingar, pode viver fazendo fofoca e que vai para o céu da mesma forma. Não vai, porque isso não é um comportamento de um salvo. Isso não é um comportamento de alguém que está usando bem a graça de Deus, que está aproveitando essa ação de Deus na sua vida e está se despojando daquilo que é pecado, daquilo que é impuro. Em Cristo você tem essa condição. Se Cristo não tivesse entrado na sua vida, você jamais poderia se despojar de algum pecado. Mas quando Cristo vem, Ele veio para desfazer as obras do diabo, Ele veio para nos libertar da escravidão do pecado, Ele veio para nos salvar da ira vindoura, e então Ele nos dá a capacidade de nos despojar daquilo que nos impede de entrar no reino de Deus. Não mintais uns aos outros, porque já despiste do velho homem com seus feitos, versículo 9. Não minta, não seja um mentiroso, não seja uma mentirosa, porque o pai da mentira é o diabo. E quando nós mentimos uns para os outros, quando nós mentimos para a pessoa na rua, quando mentimos para quem está casado, para o marido, para a esposa, para os filhos, você está obedecendo a Satanás. Não mintais uns aos outros. Mas por que eu não devo mentir? Porque já vos despiste do velho homem com seus feitos. Você não é mais a mesma pessoa, você foi salvo, você foi regenerado, você foi justificado. Então agora a mentira não cabe mais na sua vida. Você é uma nova criatura em Cristo, você é uma nova pessoa em Cristo. Tome posse do que Cristo realizou por você. Assuma isso na sua vida, creia de todo o seu coração e se despoje daquilo que impede você de ser semelhante ao seu Salvador. E vos vestistes, primeiro ele fala no 9, né? Não mintais uns aos outros, porque já vos despiste do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo homem, que se renova para conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Você se despiu do velho homem com seus pecados, com as suas concupiscências, com as suas escravidões, e agora você se vestiu de um novo homem. O que é esse novo homem? É um novo homem criado em verdadeira justiça e santidade. É o homem segundo a imagem de Deus. É resgatar o que o Adão perde lá no Éden. Cristo veio para resgatar. Adão vivia em perfeito amor e ligação e comunhão com o Criador. E o pecado veio e rompeu. E em Cristo nós voltamos para o Criador. Nós voltamos a ter comunhão. Nós voltamos a servir a Deus como Pai. Em Cristo nós podemos isso aqui. E aí o texto está dizendo isso aqui. E vos vestis do novo, que se renova, olha só, se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Esse novo homem agora, ele se renova para o conhecimento de Deus, o conhecimento das coisas de Deus, segundo a imagem daquele que o criou. Isso é maravilhoso, né? Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, servo ou leve, mas Cristo é tudo em todos. Nesse sentido aqui, não tem distinção. Branco, negro, rico, pobre, entendeu? Brasileiro, português, lá da Arábia, seja de onde for, aonde houver alguém que verdadeiramente tem um encontro com Cristo, que é salvo pela graça do Senhor, que é regenerado e transformado pelo poder da fé em Cristo, essa pessoa faz parte da família de Deus, do povo de Deus, do povo que vai herdar o reino, do povo que vai morar na glória, do povo que vai estar glorificado com Cristo. Revestimos, pois, como eleitos de Deus, versículo 12. Revestimos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Paulo está dizendo agora que aquele que foi ressuscitado com Cristo, que a graça opera eficazmente na vida dele, na vida dela, ele pode agora se revestir, ele pode buscar, ele pode aderir, isso pode se manifestar e ser abundante na vida dele. O que? Humildade, santidade, misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. São características de Cristo.
E nós devemos ter isso na nossa vida. Nas nossas orações nós devemos ter isso aqui. Inclusive, algumas dessas características aqui são fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5:22. Entendeu? O que é o fruto do Espírito? É a prova que ele está em nós. É a prova que o Espírito Santo está trabalhando na vida de alguém, e esses frutos começam a aparecer, eles começam a se manifestar, ok? E isso tem que acontecer na minha e na sua vida, e nós devemos almejar, desejar e ansiar que isso venha a se acontecer em nós. E por isso nós vamos orar, nós vamos abrir o coração diante do Senhor, vamos nos arrepender, vamos ler a palavra, vamos jejuar, vamos ter compromisso com o Senhor, né? E essa obra vai acontecendo dia após dia, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo nos perdoou, assim fazei vós também. Eu sei que é difícil, tem pessoas que são difíceis de se lidar, mas às vezes tem que suportar, como Cristo nos suportou no tempo da nossa ignorância, no tempo do nosso pecado, até que nós fôssemos salvos por Ele, entendeu? Então é preciso suportar. É preciso suportar, é preciso amar, mesmo aqueles que são difíceis de ser amados. Eu sei que eu estou falando de algo difícil, e se a gente não buscar o Senhor, não confiar nele, a gente talvez não consiga fazer isso aí. Mas é uma coisa que tem que acontecer na minha vida como cristão, na sua vida como cristão. Precisamos amar, precisamos perdoar. E se por acaso alguém tiver uma queixa contra o outro, assim como Cristo nos perdoou, perdoa também. Porque eu sei que eu não mereci o perdão de Cristo. E talvez você tenha noção disso, ou talvez não. Você também não merecia o perdão dele. Mas mesmo assim, quando você se arrependeu e quando abriu seu coração, naturalmente, instantaneamente, ele te perdoou, ele te salvou, ele te libertou, ele te levantou, e você agora tem a esperança da salvação. Então, assim como Cristo nos perdoou sem nós merecermos, nós também precisamos perdoar as pessoas mesmo que eles não mereçam. Não é complicado isso, tem hora, não é? Mas é a porta estreita que Cristo fala: entrai pela porta estreita. Entendeu? Esse assunto ele é complexo. Sobre tudo isso, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Amar, gente. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar as pessoas. Amar o próximo. Amar. É preciso ter amor em nós. O amor é a base do cristianismo. Tem que ter amor. Sem amor. Foi por amor que Cristo veio para a cruz morrer em nosso lugar. Foi por amor que Ele suportou tudo calado em prol da minha vida e da sua. Foi por amor que Ele sofreu por mim e por você naquela cruz. Amor. E nós devemos ser cheios do amor de Deus em nosso coração. O amor é a base da perfeição, é o vínculo da perfeição, né? E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Outra característica forte da vida de um cristão: ele tem a paz do Senhor. A paz habita nele. E não quer dizer falta de problema, não quer dizer falta de guerra, porque nós estamos em guerra contra o inferno. Não adianta, nós estamos em guerra. Essa paz quer dizer que mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às dificuldades, essa paz é real na nossa vida, porque Cristo está em nós e nós estamos nele. E Ele é o príncipe da paz. E essa paz então nos conforta, nos consola, nos faz ter saúde emocional, né? Psicológica, espiritual. Ela nos conserva. Por quê? Porque nós sabemos a quem nós estamos servindo. E nós então queremos também promover essa paz, levar essa paz. Bendito seja o nome do Senhor, né? A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. É interessante que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, fala aqui que a palavra de Cristo deve habitar em nós abundantemente, ricamente. Você e eu, nós não podemos ser cristãos preguiçosos no estudo da Escritura Sagrada. Não faça isso não, você vai prejudicar a sua vida espiritual. Nós nos prejudicamos quando abrimos mão de conhecer a palavra, de entender mais, de ter a revelação, o entendimento, uma boa interpretação do texto bíblico. Nós precisamos urgentemente, meus amados irmãos, nos encher do conhecimento de Cristo. Está aqui dizendo, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, ou seja, que você transborde da palavra de Cristo. Que a palavra de Cristo seja algo que venha vazar da sua vida, transbordar na sua vida. Que as pessoas cheguem perto de você, conversem com você e eles sintam a força da palavra de Cristo. Entendeu? Isso precisa haver em nós, né? Em toda a sabedoria. E aí essa palavra faz o quê? Ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Uma das coisas que o cristianismo vai apresentar para nós, sabe o que é? Graça, alegria, prazer na alma,
A alma salva, a alma perdoada, a alma regenerada, a alma em paz com o Criador, isso gera consolo, isso gera fortaleza, isso gera preenchimento, isso gera satisfação. Tem muita gente andando muito insatisfeita com muita coisa. Está casado, está insatisfeito. Está solteiro, está insatisfeito. Está trabalhando, está insatisfeito. Está sem trabalho, está insatisfeito. Por quê? O relacionamento fraco com Cristo, com a palavra dele. Quando a palavra dele abunda em nós, quando nós temos um relacionamento profundo com ele, quando verdadeiramente nós temos ele como Senhor da nossa vida, essas coisas vão caindo por terra. Essas ansiedades, essas inquietudes, essas perturbações vão se desfazendo e o reino de Deus começa a tomar posse da nossa vida. E a nossa vida vai sendo transformada de glória em glória, vai sendo mudada de glória em glória, e nós vamos sendo transformados à imagem daquele que nos salvou. E você se torna uma pessoa consolada, confortada. E eu volto a dizer, não quer dizer que não tenha problema, quer dizer que mesmo no meio dos problemas, você está sustentado pela força de Deus, pela presença de Deus, pelas promessas da palavra de Deus, e o seu coração cheio da palavra desse mesmo Deus. E aí eu finalizo com o versículo 17 dizendo: e quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Faça tudo para a glória de Deus. Ore para a glória de Deus. Pregue para a glória de Deus. Ajude as pessoas para a glória de Deus. Auxilie, socorra, faça boas obras, mas para a glória de Deus, não para a sua glória, não para o seu louvor, mas para a glória de Deus. Faça tudo para a glória dele. Tudo que você fizer, faça para a glória dele. Viva para a glória dele. Preocupe-se em viver para a glória de Deus. Preocupe-se em pensar, a maneira que eu estou vivendo glorifica a Deus. Deus é glorificado, Deus é engrandecido, Deus é louvado. Você tem que se cobrar isso. Eu tenho que me cobrar isso aí, porque é isso que nos faz manter a nossa vida na presença de Deus. Essa preocupação, esse zelo é característica de alguém que foi salvo, mas que entende que não merecia ser salvo. Então ele é grato porque ele sabe que não merecia, mas mesmo assim o Senhor o salvou. E ele, então, movido por essa gratidão, ele quer ser cada vez mais agradável aos olhos do seu Senhor e do seu Salvador. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Essa é a palavra de Deus para nós nessa tarde, entendeu? Palavra de raciocinar, de pensar, de aprender, entendeu? Nós somos pentecostais, amamos o poder de Deus, mas não adianta poder de Deus sem conhecimento, sem entendimento, sem compreensão, sem a revelação da Escritura que nos ensina a maneira correta de agradar o Senhor, tá bom? Que o Senhor assim possa abençoar os irmãos.